Capítulo 3 O caminho do serviço. Arjuna perguntou: se você considera a aquisição do conhecimento transcendental algo mais importante e essencial do que o trabalho, então por que me incita a combater nesta guerra horrenda, ó Krishna? Você confunde minha mente com tais palavras em aparente conflito. Diga-me, de forma clara, qual é o caminho que me conduzirá ao espírito e à conquista da paz e da tranquilidade? Lord Krishna disse: como já foi dito no passado, neste mundo existem dois caminhos para o aprimoramento da disciplina espiritual. O caminho do autoconhecimento é moldado para os seres contemplativos, e o caminho do serviço altruísta é a alternativa para todos os demais. Alguém não se torna livre das amarras do karma apenas por se abster do trabalho e da ação. Ninguém é capaz de atingir a perfeição somente por desistir do trabalho, pois que não há ninguém que consiga permanecer absolutamente inativo, nem por um momento sequer. Todos são levados à ação pelas forças da natureza, e não há o que se possa fazer para fugir dessa lei. Qualquer um que se isola do mundo na tentativa de restringir seus sentidos, mas que em sua mente continua apegado aos objetos sensoriais, é chamado de hipócrita. Por que devemos servir aos outros? Já aquele que controla seus sentidos pela domesticação dos pensamentos, mantém sua mente e seu intelecto purificados no constante contato com o espírito e pratica o serviço altruísta para com todos os demais. Este é chamado de sábio. Cumpre seu dever neste mundo, ó príncipe, pois o trabalho é melhor do que a ociosidade inútil. De fato, até mesmo a manutenção da saúde do seu próprio corpo já não seria possível sem o trabalho. E qualquer trabalho realizado fora da esfera do serviço altruísta aprisiona os seres humanos. Dessa forma, tornando-se livre do apego egoísta aos frutos de suas ações, realiza o seu dever com toda eficiência, como um serviço que presta ao espírito, pois que afinal ele também está em você. Ajudar ao próximo é o primeiro conselho do Criador. Segundo as antigas doutrinas, o Criador gerou os seres humanos através de um gesto amoroso, e em seguida lhes aconselhou com muita sabedoria. Ao servir e ajudar seus irmãos e irmãs, todos irão prosperar juntos. O serviço altruísta preencherá todos os seus desejos. Assim, ó Arjuna, nutra a fonte celestial com o serviço altruísta, e as suas águas jamais deixarão de aplacar sua sede. Nutrindo e sendo nutrido, nessa troca incessante você acabará conquistando o seu grande objetivo. A fonte celestial, quando nutrida pelo serviço altruísta, deixa jorrar todo o alimento espiritual de que os seres necessitam. Aquele, porém, que se nutre dessa fonte sem compartilhar sua água com os demais, é de fato um ladrão. Os sábios que só se alimentam após haver nutrido seus irmãos e irmãs se tornam libertos do pecado. Mas o glutão que cozinha somente para si mesmo, sem antes oferecer aos demais, em verdade se alimenta do próprio pecado. Todas as criaturas necessitam do alimento para manterem-se vivas. Todo o alimento cresce do solo com a ajuda do serviço dos lavradores, do sol e das chuvas. O sol ilumina todos os dias, as chuvas são enviadas pela natureza e o serviço altruísta dos lavradores são recomendados pelas antigas doutrinas sagradas. Desta forma, toda ação e toda vida tem sua origem no Espírito Eterno, que a tudo penetra e a tudo mantém. Tudo gira em torno do serviço altruísta dos lavradores e da própria natureza. Aquele que se abstém de ajudar no giro desta roda da natureza, através do serviço altruísta, e se deleita somente com seus próprios prazeres egoístas, este, em verdade, vive em vão. Já aquele que se deleita ao contato com o espírito e que nutre todos os seus desejos através de tal contemplação, para este ser autorrealizado, nenhum trabalho e nenhuma ação são um sacrifício. Tal ser vive elevado acima do mundo e não tem nenhum interesse pelo que acontece ou deixa de acontecer com o corriqueiro. Ele não depende de ninguém para nada, pois já é nutrido em sua unificação com o Espírito Eterno pela própria fonte celestial. Os líderes devem dar o exemplo. Cumpra o que lhe é dado para cumprir neste mundo sem nenhum apego aos resultados, pois ao realizarmos o serviço altruísta sem apego aos frutos de nosso próprio trabalho, vivemos unificados ao Espírito Eterno. O rei Janaka e muitos outros alcançaram o estado de perfeição e autorrealização inteiramente através da prática do serviço altruísta. Você deve fazer como eles, ó príncipe,
e cumprir seu dever de guiar as pessoas à sabedoria para o bem-estar geral da sociedade. Pois para onde quer que os homens nobres se encaminhem, os demais os seguirão de bom grado. É pelo exemplo dos grandes líderes que a sociedade avança. Ó Arjuna, não há nada dentre os três mundos, o céu, a terra e as regiões inferiores que eu deseje ou tema, assim como não há nada por ser conquistado que eu já não tenha conquistado. E contudo, eu permaneço em ação incessantemente. Pois as pessoas sempre seguem o meu exemplo, Arjuna, e assim, se eu deixasse de agir por um só momento, tais mundos cairiam em ruína. Se eu me abstivesse de agir, logo reinaria confusão por todos os reinos, e a humanidade seria destruída. Como os sábios devem tratar os ignorantes? Conforme os ignorantes agem sempre com os frutos de seu trabalho em mente, os sábios devem seguir na outra direção e agir sem apego aos resultados, visando o bem-estar geral da sociedade. Mas não cabe aos sábios perturbar a mente dos ignorantes e inexperientes no caminho. Não é pelo sermão que os sábios os iluminarão, mas pelo exemplo. Cabe aos sábios inspirar os demais pelo cumprimento do seu dever neste mundo da forma mais eficiente possível, sem apego aos resultados. Todas as ações são ações da natureza. Todas as ações provêm das forças da natureza, pois todos pertencemos a ela. Mas devido à ilusão da ignorância, há muitos que creem que suas ações se originam somente neles. Aquele, no entanto, que conhece a verdade acerca das forças da natureza e de como cada ação é engendrada desde a origem, deixa de se preocupar tanto com a assinatura quanto com os resultados de suas ações. Tal pessoa sabe que as forças da natureza tão somente se utilizam de nossos organismos como instrumentos para a realização de suas próprias obras. Aqueles ainda iludidos, ainda inexperientes no caminho, se tornam apegados às ações da natureza e muitas vezes creem serem eles próprios os autores. Não cabe ao sábio perturbar suas mentes com doutrinas que eles ainda não são plenamente capazes de compreender. Ó Arjuna, dedica todas as suas ações ao Espírito Eterno e mantém sua mente livre dos desejos, dos apegos e das angústias. Aqueles que praticam meus ensinamentos com fé e sinceridade se tornam livres das amarras do karma, mas aqueles que os criticam e inventam 1000 formas de evitá-los, esses podem ser considerados insensíveis, ignorantes e sem direção. Todos os seres seguem conforme o estágio atual de sua natureza interior. Até mesmo os sábios estão a agir conforme o estado atual de seu próprio coração. Assim, nada na natureza está parado. 2 grandes obstáculos no caminho para a perfeição. Os objetos sensoriais atraem ou repelem nossos corações, pois nossos sentidos estão lidando constantemente com ele. Mas não devemos ser controlados pela afeição ou pela rejeição, pois tais são os 2 grandes obstáculos entre nós e a autorrealização. Finalmente, ó príncipe, lembre que é muito melhor cumprir nosso próprio dever neste mundo, ainda que seja aparentemente humilde e insignificante, do que desejar cumprir o dever de alguém mais, por mais que ele nos pareça nobre e grandioso. É melhor dedicar sua própria vida ao dever que lhe cabe realizar, seja ele qual for, do que atrair grande angústia para si na vã tentativa de realizar tarefas que a natureza não lhe delegou. A luxúria é a origem do pecado. Arjuna disse: Ó Krishna, então me diga qual é essa força misteriosa que impele os seres a praticar o mal, até mesmo contra a própria vontade? Lord Krishna disse: é a luxúria nascida das paixões que se torna raiva quando não é saciada. Em verdade, a luxúria é um grande demônio, já que nunca pode ser plenamente saciada. É ela o nosso grande inimigo. Assim como a chama é envolvida pela fumaça e um espelho pela poeira, e assim como uma criança prestes a nascer ainda é envolvida pelo útero, da mesma forma, o autoconhecimento e a autorrealização são cobertos por inúmeros véus de luxúria insaciável. Tal é o inimigo eterno dos sábios. A luxúria tem grande sede, e ao se saciar através dos seus sentidos e da mente, confunde nossa alma e obscurece o caminho do autoconhecimento. Desta forma, o Arjuna se dedica a domesticar seus próprios sentidos e assim destrói este vil demônio antes que ele arruine sua alma. Como domesticar os sentidos? Dizem que os sentidos são superiores ao corpo,
Mas a mente é certamente ainda mais poderosa e, aliada ao intelecto, ela é capaz de ascender a inteligência que vê as coisas do alto. Tal inteligência é capaz de alcançar o conhecimento transcendental, que lhe é superior. Mas há algo ainda maior do que todos estes: o eu real, a nossa essência unificada ao Espírito Eterno. Assim, reconhecendo o eu real como superior ao intelecto e controlando a mente através do intelecto purificado pelas práticas espirituais, devemos domesticar o desejo, nos tornando o seu senhor e não o seu escravo. É dessa forma que vencemos, enfim, nosso grande inimigo, ó Arjuna.